Mano, sabe quando você tá naquela aula osso? Daquele tipo que, por mais que você se esforce, é impossível prestar atenção? Ou que as informações simplesmente passam reto pelo seu cérebro? Ou quando você resolve tentar aquele instrumento bem da hora, mas tudo que sai de você é ruído? Ou ainda, quando tenta desenhar alguma coisa, mas percebe que você com um lápis é tão útil quanto um macaco com uma metralhadora? Pois é, caros espectadores e espectadoras. Se você se identificou com alguma dessas situações, não se preocupe. Você provavelmente tem a sua capacidade e a sua inteligência apontando para outros alvos. A ideia e o conceito de inteligência sempre foram temas amplamente discutidos, tanto dentro quanto fora da academia. Psicólogos, biólogos, filósofos, neurologistas procuram há muito tempo entender esse tema controverso. Ao longo do tempo, foram sendo desenvolvidos muitos testes e teorias sobre o que é e como medir as inteligências, como no caso de Stanford Binet, QI, ou aquele que é o nosso tema de hoje, as inteligências múltiplas de Gardner, teoria que foi criada lá para o final do século XX por um sujeitinho chamado Howard Gardner. Howard Gardner nasceu em 1943. É professor da Harvard University e da Boston University School of Medicine e diretor sênior do Projeto Zero de Harvard. Gardner é autor de centenas de artigos e mais de 20 livros traduzidos em 22 línguas. Recebeu inúmeros prêmios e títulos honorários em 20 universidades em diversos países. Como psicólogo do desenvolvimento, Gardner acreditava que suas pesquisas sobre a inteligência teriam repercussão entre seus pares. Mas o que ocorreu foi que a sua teoria das inteligências múltiplas tornou-o mundialmente conhecido e estudado principalmente por educadores. Nos últimos anos, Gardner tem se dedicado especialmente a estudar as implicações educacionais de sua teoria. Quando nós conversamos a respeito da teoria das inteligências múltiplas, uma das coisas mais essenciais é entender por que o Gardner não chamou essas inteligências de talentos. Ele opta por não chamar de talentos porque ele disse que achava pouco perto da grandiosidade que a inteligência tem. Para ele, a inteligência é um potencial biológico, mas é mais do que isso. Para o Gardner, a inteligência está associada à capacidade de resolver problemas, de ter projetos, de desenvolver projetos que sejam socialmente úteis e, mais do que sonhar, ir atrás de realizar esses projetos. E aí ele diz uma coisa interessante, que para criar alguma coisa socialmente útil, você não tem uma forma só de criação. Você tem a criação na arte, você tem a criação na música, você tem uma criação voltada para a sua profissão. Então, o que ele percebe? Estudando os pacientes com danos cerebrais, estudando diferentes pessoas, olhando para os alunos, que nós temos múltiplas inteligências. E que essa capacidade de resolver problemas, de criar, ela pode acontecer em muitas áreas diferentes do cérebro. É aí que todas as pesquisas dele se juntam e ele diz, é quase nas vésperas de publicar Frames of Mind que eu digo, não é para chamar de talento, é para chamar de inteligências mesmo, são múltiplas. Então, inteligências de Gardner, feitas pelo Gardner, saca? Tá, beleza, mas o que essa teoria aí tem a ver com o coleguinha que comia cola na escolinha, hein? A parada é bem intuitiva, na verdade. Grossíssimo modo, as pessoas mandam bem em umas coisas e mandam mal em outras coisas. Mas na real, quem manda mesmo é seu cérebro. Portanto, o repetente que toca guitarra não é necessariamente burro, apenas tem um tipo diferente de inteligência, e os alunos nota 10. Claro que tem vários fatores influenciando aí, né, galera? Como nível de treino, comprometimento, oportunidades e tudo mais. Mas enfim, essa teoria, ela se embasa em habilidades específicas nas quais pode-se ter vários graus de eficiência. Partindo dessa premissa e após muito estudo e pesquisa, Howard chegou a alguns tipos de inteligência, sendo elas espacial, visual, linguística, verbal, lógica matemática, corporal sinestésica, musical, interpessoal, intrapessoal e ainda depois foram desenvolvidas inteligências naturalista e existencialista. Bom, relaxa, galera. Nós vamos explicar cada uma delas com bastante calma. Mas antes disso, vale fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, Gardner procurou desenvolver essa teoria para criar uma alternativa ao teste de QI. Gardner sempre foi interessado pela arte e música em particular, tendo sido, inclusive, pianista e professor de piano. Porque a arte raramente aparece nas pesquisas sobre o funcionamento da mente humana. Aí está o início dos estudos que o levaram à teoria das inteligências múltiplas.
Gardner passa a realizar pesquisas na área da neurologia, estudando onde estão localizadas no cérebro algumas faculdades, como a fala ou a capacidade de ver. Essas pesquisas são feitas a partir de pessoas que sofreram danos cerebrais e perderam parte de uma faculdade. Então se pergunta, será que há um lugar especial no cérebro para as artes? Para a linguagem ou para questões que envolvam a lógica? Ao final de 20 anos de estudo, Gardner tem um trabalho pronto a ser publicado, quando é procurado pela Fundação Europeia Bernard van Leer, com um desafio. Como essas pesquisas sobre a cognição podem auxiliar na educação? Após ampliar muito seus trabalhos, publica seu livro Estruturas da Mente, com as bases da teoria das inteligências múltiplas. E que essa história das inteligências diversas e tal ficou bastante popular. Então, mesmo sendo controverso, vale a pena aprendermos a respeito. Enfim, de volta às inteligências de Howard! Inteligência espacial visual. Essa inteligência que se refere ao pessoal que tem uma noção um pouco mais sofisticada de espaço e forma, chega a notar e a memorizar coisas que outras pessoas simplesmente não conseguem. Ou seja, é a turminha das áreas visuais, como arquitetura, artes plásticas, os designers, os fotógrafos, publicitários e não à toa o pessoal do audiovisual, que é quem consegue desenhar, criar imagens mentais com facilidade e ter coerência estética. Inteligência linguística verbal. É isso mesmo, lobista. Tá, não só o lobista, mas todo mundo que tem aí o dom da palavra e da retórica. Com alta capacidade, tanto textual quanto oratória, é a galera que fala bem, escreve bem e interpreta texto bem. Então quem que entra no pacote? Escritores, jornalistas, políticos, professores, atores, poetas e roteiristas. Inteligência lógica matemática. Essa daí é bem fácil de reconhecer. É a do pessoal de exatas, com alta aptidão para resolver problemas, identificar padrões, raciocinar e, bom, fazer cálculos em geral. Se destacam por aqui, portanto, os matemáticos, os economistas, os engenheiros e os cientistas. Vale mencionar que, para muitos estudiosos desse tema, seria essa a tal da inteligência identificada nos testes de QI. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, né, galera? Se você quiser ver um vídeo falando sobre QI, comenta aqui embaixo, que a gente vai lá e corre atrás de fazer para você. Bom, voltando. Inteligência corporal sinestésica. Aqui é onde estão favorecidas as capacidades físicas, como no caso dos atletas muito habilidosos. Mas não apenas, pois anda de mãos dadas com artistas, que precisam de precisão e capacidade manual, e artesãos, além de dançarinos e atores com grande ímpeto físico. Inteligência do tipo musical. Bom, essa é uma daquelas que o pessoal chama de talento. Daquele seu amigo que leva o violão pro bar. E parece exagero, mas é realmente uma inteligência bastante perceptível. Quem pega a manha de diversos instrumentos, tira música de ouvido, aprende tudo sem aula ou avança muito rápido nas aulas. É a inteligência dos músicos em geral. Muito bem. Inteligência interpessoal. Nesse caso, há um favorecimento da capacidade de sentir empatia e compreender as outras pessoas. É aquela pessoa boa para identificar quem mente, quem sofre ou simplesmente quem precisa de alguma coisa. É um negócio que pode ajudar também a entender intenções, se proteger, ajudar ou julgar alguém. É, portanto, aquela inteligência útil aos advogados, juízes, psicólogos, pedagogos, médicos e etc. Inteligência intrapessoal. É, pessoal, essa aqui é a inteligência do pensador do Rodin. Está lá, confortável consigo mesmo e imerso em suas próprias reflexões. E geralmente associado a indivíduos centrados, reservados e reflexivos. Virtude de muitos filósofos, clérigos e monges. Costuma beneficiar a saúde mental e a ciência de seus sentimentos e motivações. Bom, e por último, mas não menos importantes, as duas inteligências adicionadas posteriormente. Em primeiro lugar, a inteligência naturalista. Bom, esta se refere ao profundo interesse pelo mundo que nos cerca, de nosso ambiente, das pessoas à nossa volta e da natureza. Não é de se estranhar que as pessoas acabem se tornando paleontólogos, antropólogos, historiadores, geólogos e etc. Bom, e finalmente, a inteligência existencialista, tipo do Sartre e da galera que usa óculos escuros, fuma cigarro em café parisiense, pessoal nihilista com a ideia do lazer. Então, não é bem esse o caso. Mas, ainda assim, ela é intimamente ligada com as pessoas inclinadas à consciência de si e do universo. Pessoas que conseguem enxergar o macro, sabe? Então não é nenhum absurdo termos filósofos, monges, astrônomos ou sujeitos com consciência política proeminente. Pois é, pessoal, mas é importante frisar que
que, embora cada pessoa, por mais que seja naturalmente mais inclinada a uma inteligência do que outra, não significa que não possa, durante o seu desenvolvimento, se dedicar a aprender algo que tem um pouco mais de dificuldade e no final acabar dominando seja lá o que for. Sem contar que existem aqueles indivíduos que podem ser incrivelmente inteligentes em todas as áreas. Enfim, o conceito de diferentes inteligências também é um argumento interessante contra modelos muito rígidos de ensino que não procuram desenvolver as potencialidades de cada indivíduo e acabam muitas vezes prejudicando essas pessoas